Pô, primeiro, obrigado pelo convite da escola. Super feliz de estar aqui. Eu acho que, na posição de vocês, eu acho que eu gostaria de ter ouvido algumas coisas que a gente vai tocar. Então, vou começar querendo entender um pouco mais de cada um aqui. Levanta a mão quem quer estudar fora. Legal. E quem quer fazer medicina? Tá bom. Quem quer construir a própria empresa? Bastante gente. Bastante corajoso. E quem quer trabalhar com tecnologia? Legal. E eu sei que essas perguntas têm algum nível de overlap, mas eu acho que esse vai ser o intuito desse talk aqui. Porque eu acabei vivendo todos esses ciclos nos últimos 8 anos. Eu estava fazendo uma conta aqui antes de vir para cá. Nos últimos 8 anos, eu fiz 8 transições de carreira. Rapaz, é muita coisa. Então, médico, residente de cirurgia, cirurgião, produtor de conteúdo, creator, que agora é o nome Creator chique, bonito, né? empreendedor, residente de urologia, executivo e estudante. Então, fui aprendendo algumas coisas e eu acho que esse é o primeiro ponto que eu queria cobrir aqui. Acho que a gente foi sendo educado, e isso vem muito dos nossos pais que viveram um ciclo diferente da humanidade, de que as carreiras eram muito determinísticas, né? Então, meus pais estão aqui comigo, eles, na época de escolha de decisão de carreira, de vestibular, a curva de aprendizado era muito íngreme, né? Então, meu pai não tinha Google na época que ele fez vestibular, minha mãe também não. Então, para você aprender uma coisa nova, era muito esforço. Você tinha que ir para a biblioteca, pegar o folhoso ali, horas e horas. Você não tinha tanto acesso à informação como a gente tem hoje. Hoje, inclusive, com inteligência artificial e com todos os acessos que a gente acabou tendo, é muito mais fácil a gente aprender coisas novas. E eu acho que é legal a gente tirar um pouco esse estigma de que, nossa, a decisão que você toma agora da sua vida, ela é um rótulo que você vai carregar pelo resto da vida. Porque eu acredito, de verdade, que a gente está vivendo um momento de carreiras não lineares. Em que, óbvio, você começa de um ponto de partida, você se dedica àquilo, mas conforme você mesmo vai amadurecendo, você vai entendendo que, às vezes, os caminhos que você pensou lá atrás já não fazem mais sentido e você precisa dar um passo adicional. E foi muito isso que aconteceu comigo. No momento que eu estava nessa idade aqui de vocês, de 15 a 18 anos, eu tinha certeza que eu queria ser cirurgião. Tinha certeza, absoluta. Pela referência que eu tinha na família, e eu acho que é muito comum, a gente acaba tomando decisões de carreira aqui pela referência dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos primos, enfim, de pessoas que a gente vai conhecendo e a gente vai se espelhando. É super natural isso acontecer. Só que muitas vezes a gente não para pensar se aquela rotina daquela profissão é o que a gente realmente quer fazer pelo resto da vida. Até porque a gente nem sabe como é essa rotina. Então, quando eu tinha 16, 17 anos, antes de ir para a faculdade, eu já estava frequentando o centro cirúrgico, já estava auxiliando ali algumas cirurgias, meus tios e primos. E foi incrível, eu achava que eu estava dominando o mundo. Aí fiz o vestibular para medicina, passei, eu fiz UF aqui em Niterói. E aí fiz os 6 anos de faculdade, depois fui fazer residência em São Paulo, residência de cirurgia. E ali eu tive meu primeiro... Eu sei que a escola é bilíngue, então posso falar algumas palavras em inglês. O meu primeiro wake-up call, da perspectiva de que, caramba, a expectativa que eu tinha dessa carreira é um pouco diferente da realidade que tem que ser apresentado para mim. Eu fui para São Paulo sozinho, antes eu morava com meus pais, então foi a primeira experiência. Uma rotina super pesada, uma rotina de trabalho de mais de 100 horas semanais lá no hospital. Então tinha dias que eu chegava 3, 4 horas da manhã no hospital e sabe lá que horas eu ia sair. Teve uma história engraçada na residência, que eu morava sozinho e uma vez o chuveiro do apartamento quebrou. E, São Paulo é frio, chuveiro quente faz diferença. Aí eu liguei pro cara, não, preciso que você venha consertar aqui o chuveiro e tal. Ah, eu posso ir 3 horas da tarde? Não. Ah, eu posso ir 6 horas da tarde? Não. Então que hora você pode? Cara, o único horário que eu posso garantir que você pode vir é 3 horas da manhã. E ele foi lá 3 horas da manhã consertar o chuveiro. Então, é uma rotina muito pesada. E eu comecei a ver aquilo ali e falei, caramba, o que eu vou fazer da minha vida? Tipo, eu não tô feliz aqui, eu não tô satisfeito, eu quero fazer alguma outra coisa, mas passei anos, quase uma década da minha vida para chegar nesse ponto, e um lugar difícil de estar.
E eu comecei a refletir, cara, não sei se é isso. Nesse momento, eu comecei a procurar quase que uma fuga daquela carreira. E a fuga que eu encontrei, é meio não óbvia, eu comecei a produzir conteúdo na internet, ajudando estudantes de medicina a se prepararem para a prova de residência. Então, tipo, um cursinho que a gente tem de vestibular, a gente começou a construir meio que um cursinho preparatório para as provas. O negócio começou como um hobby, começou a ocupar cada vez mais tempo da minha agenda, e isso em paralelo à residência, empilhando coisa, trabalhando muito, dormindo pouco, quase zero vida social. Mas o negócio acabou tomando forma e acelerando. Então a gente construiu uma empresa de educação para médicos, junto com outros 2 sócios, também médicos, também empreendedores de primeira viagem. Essa empresa acabou tendo uma relevância nesse mercado e a gente acabou sendo comprado por uma outra empresa, também de educação médica, se chama Afya. E aí, nesse momento, eu já vinha ali num ciclo de maturidade. Foi engraçada essa história, meu pai tá aqui, ele não me deixa mentir. Acho que o maior orgulho dos pais é quando meu filho é médico. Nossa, meus pais enchiam a boca para falar, não, que meu filho é cirurgião, não sei o quê. Meu pai teve uma experiência como empreendedor que, enfim, não foi uma experiência tão boa da família. E aí eu falei, pai, eu quero sair da medicina para empreender. Eu liguei para ele estava em Niterói, eu estava em São Paulo. Aí falei, desabafei lá. Aí ele falou, não, meu filho, eu tô indo para aí. Pegou o carro, foi para São Paulo. Eu estava ali no meio da transição, a empresa não tinha sido adquirida ainda. Enfim, Imagina como é que foi essa viagem no caminho, o que estava pensando. E aí, nesse fim de semana, eu estava de plantão 48 horas. Então, a gente não tinha nem tempo direito para conversar. E eu lembro que a gente teve uma conversa no estacionamento do hospital, no horário do jantar ali, ele levou um hambúrguer. Aí falou, não, fica mais um pouco, vai vendo, vai tocando as 2 coisas, vai sentindo. Eu acabei ouvindo esse conselho, foi isso que eu fiz, entre a residência de cirurgia e a residência de urologia, e fui tocando a empresa. E aí, no momento que, enfim, que ficou claro que não dava para continuar nos 2 caminhos, eu liguei de novo para ele. Inclusive, nesse momento, meu pai estava trabalhando na minha empresa, ele era o financeiro, então ele conseguia ter um pouco mais de dimensão ali do que a gente estava fazendo. Aí eu liguei de novo e falei, cara, não dá mais, é isso, eu vou sair. Aí, não, agora eu te entendo, vai lá. E eu saí no último ano de urologia, ou seja, eu sou o dropout ali do último ano da residência, mas foi uma decisão muito pensada, não foi nada que eu tomei do dia para a noite, é isso, não. Foi uma decisão muito consciente e que foi uma decisão certa, porque chega um momento que você percebe que você está seguindo um caminho de carreira que tem muito mais a ver com a expectativa da sociedade em relação a você do que, de fato, o que você realmente quer. E quando aquilo se materializou para mim, eu entendi que era o momento de dar um passo para o lado. Então, a gente vendeu a empresa e aí, enfim, saí da assistência, parei de ver paciente, parei de fazer cirurgia, fui trabalhar numa empresa, então, trabalhando com time, com engenheiros de software, enfim, parte mais de produto e tecnologia. Foi um ciclo super interessante, porque a gente ficou 3 anos nessa empresa que adquiriu a gente. E lá eu aprendi muito, eu brinco que foi meu primeiro MBA de negócio, onde eu comecei a ter mais maturidade do que é, enfim, tocar uma empresa de verdade. O que a gente tinha era muito mais uma startup, fundo de quintal, completamente informal. E ali eu vi uma realidade diferente, uma empresa com 10 mil funcionários, listada na bolsa nos Estados Unidos. Então eu falei, opa, peraí, tem um mundo aqui que eu não fui apresentado antes e que é interessante. Eu gosto disso, eu gosto de ter essas discussões, eu gosto de pensar produto, eu gosto de pensar negócio. Fiquei 3 anos lá e aí, mais uma vez, começa a refletir sobre decisões de carreira. Lá tinha um caminho para eu virar executivo e continuar crescendo, já era diretor, então tinha um passo adicional para eu crescer. Mas eu comecei a refletir e falei, não, cara, durante esse tempo todo, quando eu fiz um exercício de autoconhecimento, e eu acho que autoconhecimento é super relevante para a gente refletir quais são os próximos passos, eu entendi que uma coisa que era prioritária para mim e que era completamente correlacionado com a minha felicidade era eu ter a autonomia da minha agenda. Ou seja, eu definir o que eu vou fazer, com quem eu vou fazer e como eu vou fazer. E uma vez que isso era prioritário, eu entendia que estar dentro dessa empresa ia contra essa necessidade pessoal. Eu queria empreender e, obviamente, isso envolve tomar mais risco, envolve uma série de coisas que eu
Eu não acho que empreender é para todo mundo. Eu não acho que, às vezes, a gente vê na internet a galera romantizando. Tem um outro empreendedor aqui do meu lado. É uma jornada, é uma abdicação, é quase uma forja. Tem que ter estômago. Tem que ter estômago e muitas vezes não vai ser o que vai te fazer feliz. Mas eu acho que é um exercício que cada um aqui tem que fazer para entender. E eu acho que quando a gente pensa em carreira, muitas vezes a gente analisa o externo e analisa, principalmente hoje com rede social, a gente vê a parte boa, a parte que a pessoa escolhe mostrar, mas eu acho que carreira tem muito mais a ver com escolher a rotina e não a exceção. O pior erro que você pode cometer quando você pensa em carreira é você, eu vou fazer isso porque de vez em quando tem esses momentos de uau, de brilho, etc., mas você tem que gostar da rotina. O dia a dia que você tem que se apaixonar por esse dia a dia, porque senão você vai viver uma vida baseada em exceção. E provavelmente isso não vai te trazer felicidade. Então, nesse momento, eu tomei a decisão de sair dessa empresa e aí eu acho que entra na agenda de estudar fora. Eu comecei um processo de aplicação para uma área totalmente diferente do que eu vinha, né, da medicina, para ir para a escola de negócios de Stanford, para fazer um programa que se chama MSX, que é basicamente um mestrado para turma um pouco mais velha, um pouco mais experiente, semelhante a um programa de MBA full-time lá no campus, enfim, vivendo lá a realidade de Stanford, mas por um ano só, ao invés de 2 anos, que é o tradicional do programa de MBA. E aí essa decisão foi no ano passado, eu levei minha esposa, meu cachorro daqui de São Paulo, eu morava já em São Paulo, e a gente deu esse passo, esse 180 ali na vida, para ir voltar para a sala de aula. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que o estudo sempre te devolve. Por mais que às vezes o benefício não seja óbvio, enfim, parar um ano de carreira, ficar, entre aspas, desempregado, sem renda, eu acho que o estudo é a maior chance de aumentar a sua superfície de sorte. Porque ele te coloca perto de pessoas incríveis, ele coloca você perto de pessoas que querem construir, que querem fazer coisas legais e isso, quando o tempo passa, isso vai aumentando ali sua chance de encontrar a conexão certa, as pessoas certas e construir uma carreira mais alinhada com seus objetivos. Então fiz essa transição no ano passado, fiz o programa, muito difícil voltar para a sala de aula depois de velho, e aí lá tem uma curiosidade que você não pode usar AI, você não pode usar computador, é tudo à mão, a prova é à mão, enfim, cara, eu estava mega acostumado já com tecnologia, com celular, computador, mas eu acho que isso tem um valor muito grande porque, mesmo pra gente que, enfim, já percorreu algum caminho, já tá ficando mais careca, é difícil a gente resistir à quantidade de distração que existe hoje com tecnologia. Então, essa foi a metodologia da universidade, tá todo mundo tentando entender como navegar nessa complexidade toda de inteligência artificial. Lá em Stanford, Harvard e todas as grandes universidades dos Estados Unidos, está todo mundo batendo cabeça, essa é a verdade. Ninguém sabe direito qual que é a fórmula correta e tentando aprender no caminho. Fiz esse programa e agora a ideia é empreender de novo. E eu acho que nessa jornada toda, para a gente abrir aqui para o bate-papo, acho que tiveram algumas lições que eu fui aprendendo. Acho que uma delas é que, independente do que você for fazer na vida, não dá para competir com quem está se divertindo. Então, acho que é muito importante a gente fazer um exercício de entender o que é diversão para a gente. O que você faz no seu dia a dia, na sua agenda semanal, que, cara, você não vê o tempo passar. E aí você começar a pensar na sua carreira em relação a como que eu tento aumentar a minha exposição a essas atividades onde eu perco a distinção do que é trabalho e o que é lazer. Então, acho que esse é um ponto super relevante. Acho que um outro ponto que eu ouvi de um mentor meu é que em qualquer momento da sua carreira profissional, ou você tem que estar aprendendo muito ou sendo bem remunerado. Ter os dois é o cenário ideal. Ter um deles é bom. Mas se você nem está aprendendo muito e nem está vendo ali uma projeção de carreira, eu acho que é momento de você refletir se aquilo faz sentido para você. Acho que essa jornada foi ensinando muita coisa. Você tem que sempre pensar nas pessoas que você vai querer ter ao lado. As pessoas foram que, mais do que o conhecimento, mais do que o estudo, acho que você escolher com quem você quer fazer as coisas, com quem você quer trabalhar é um dos pontos mais relevantes.
E eu acho que isso tem que sempre partir de um ponto de admiração. Nada melhor do que você trabalhar com pessoas que você admira. E se você não admira, é mais um sinal de alerta para você refletir se esse é o melhor lugar para você estar. Acho que as coisas foram acontecendo, eu não planejei estar onde eu estou quando eu tinha a idade de vocês, e eu acho que é importante diminuir um pouco essa pressão de que vocês não precisam ter todas as respostas agora. Não é para vocês terem todas as respostas agora. Muitas dessas respostas vocês nem sabem que existem, dessas perguntas, e vocês vão descobrindo muitas coisas no caminho. Mas é importante a gente ser intencional. É importante a gente olhar para dentro, para depois olhar para fora e olhar para dentro de novo e assim ir construindo essa carreira que você, no final, você chega e você tem orgulho de falar, você está feliz, você está sendo exposto àquilo que você gosta, você está aprendendo muito. Porque, no fim, eu acho que hoje, ainda mais nesse momento onde o ciclo de aprendizado encurtou tanto, é importante você, cara, tá sempre descobrindo uma coisa nova. Acho que a coisa que mais me dá tesão hoje é, cara, eu aprender uma coisa nova que eu não sabia, eu ser apresentado a uma nova ferramenta, a uma nova forma de trabalho, porque esse momento que a gente está vivendo é muito mágico. Eu realmente acredito que essa revolução que a gente está vendo da inteligência artificial é a maior revolução da história da humanidade. E a gente ainda não sabe quais vão ser todos os impactos. E eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer, principalmente para vocês que são mais jovens, que, cara, tem um mundo de possibilidades e estão no momento de tomar risco, acho que a pior coisa que a gente pode fazer é não ser protagonista nessa revolução. É a gente ficar com medo, a gente ficar acuado e tentar buscar o conforto. Acho que a postura tem que ser justamente o contrário. Da gente abraçar a mudança e da gente tentar ser protagonista dessa mudança. E eu não sei como é que a gente vai fazer agora com o microfone, a gente vai passando. Aqui. Então, vamos para esse papo e depois a gente abre também para as perguntas. Bom, Bernardo aí abrindo o nosso bate-papo. Eu acredito que eu tenha basicamente umas 2, 3 perguntas no máximo para a gente poder passar. Guilherme, a gente vai até que horas aqui? Para ficar atento? Até 1h30? Dá, Bernardo? Brincadeira. Das muitas perguntas, eu acho que aproveitando um pouco do seu background na medicina, quando a gente fala de prazer, de diversão, a gente está falando de uma reação química, né? A gente está falando de como o nosso cérebro também entende essas reações. Na adolescência, essa maturidade ainda do que efetivamente é um prazer positivo e um prazer negativo, ou apenas uma onda dopaminérgica ali, fruto de um vício, como que a gente vai identificar, é algo que ele é delicado. E aí, traduzindo, basicamente na adolescência, às vezes, é uma pergunta que a gente faz, a Lilian, como career counselor, certamente coloca, e às vezes o adolescente ele tem dificuldade de descobrir o que dá prazer, o que ele gosta de fazer, porque às vezes é muito tempo de internet, às vezes é pouco tempo de convívio social. Então, se a gente pudesse, e também num cenário de muita ansiedade. Então, a gente vive, principalmente para quem já está na etapa mais avançada, 2º, 3º ano, aqui na escola também, que existe muita pressão, existe uma pressão dos pais, como talvez você tenha recebido, existe uma ansiedade, uma cobrança própria também, e essa percepção do prazer, às vezes, fica limitada àqueles momentos do meme da internet, ou às vezes fica limitada em apenas um instrumento musical, e a gente pode se confundir achando, então, que o meu futuro é ser guitarrista de uma banda. Como que você verifica isso? E talvez como que a gente pode, parafraseando Agostinho, que existem amores e amores, né? Existem amores que são positivos e amores que não são tão bons assim. Como que você olharia, assim, no cenário do nosso adolescente, nessa revolução que a gente está passando, eles fruto disso? O que é diversão para você no conceito de adolescência? Ou uma diversão positiva? Cara, é uma ótima pergunta, e eu acho que essa distinção ela passa por você separar 2 conceitos, que é prazer e satisfação. E eu acho que o prazer ele tem muito esse lado do benefício imediato e de todos os estímulos que a gente tem hoje com a tecnologia. E eu acho que satisfação é aquela sensação mais duradoura, da perspectiva de que, cara, quando você resolve um problema difícil... Acho que tem até um exemplo mais fácil de... Quando você vai para academia ou você vai dar uma corrida
e aquela sensação após a corrida da endorfina, que é diferente da dopamina, assim. Sim. Então eu acho que o segredo aqui é indexar não para as coisas fáceis, porque é fácil ter prazer. Hoje, na verdade, a gente tem um buffet à nossa disposição de self-service, de coisas que dão prazer e que são simples de obter. Eu acho que a grande pergunta aqui é, cara, das coisas difíceis e que me desafiam intelectualmente, fisicamente ou intelectualmente, qual que é aquilo que eu de fato entro no flow, qual que é aquilo que de fato eu tenho uma capacidade de me manter mais tempo. Porque de verdade, gente, sendo ultra pragmático, os maiores benefícios que a gente vai colher na vida vêm da gente fazer as coisas difíceis. Não existe atalho para você construir uma carreira que você tem orgulho, onde você só vai fazer o que você quer. Na verdade, você muitas vezes vai fazer aquilo que você não quer para você poder ter aquilo que você quer. Essa é a verdade. Não existe almoço grátis no mundo. Não existe. E quem fala o contrário, muitas vezes a gente fica, mais uma vez, enviesado pelo que a gente vê em rede social. Isso é uma grande mentira. Então a gente precisa fazer as coisas difíceis. Só que difícil não quer dizer que a gente tem que viver sempre num desprazer com o trabalho. Eu realmente acredito que a gente pode encontrar prazer mesmo nas coisas difíceis, porque ao você cumprir as coisas difíceis, você encontra essa palavra mágica que é a satisfação, que é uma sensação duradoura, que não é aquela coisa que te vicia da perspectiva de que você sempre quer mais, quase que como uma substância química. É muito mais no sentido de ela te preenche, ela te faz ser um ser humano melhor, porque o processo também, ele te faz crescer. Então, acho que essa distinção entre prazer e satisfação é mega relevante. E aí entra muito, e é um conselho, talvez, é buscar desafios. Se você está na dúvida muito do que você quer fazer como futuro, e aí construindo em cima da sua colocação, deixa eu me desafiar mais. Deixa eu iniciar um projeto de empreendedorismo no ensino médio, deixa eu fazer um trabalho voluntário, deixa eu me exercitar mais dentro da igreja, deixa eu fazer um trabalho físico, ou dentro de alguma disciplina, participar de uma Olimpíada. Isso podem ser indicadores relevantes. Sobre a sua experiência profissional e sobre o que você comentou, né? 8 anos, 8 transições. Isso, num cenário de adolescência, também parece algo muito comum, porque a gente transiciona o tempo inteiro, a gente tem uma vida muito dinâmica e certamente a resiliência é algo que você precisou trabalhar. Mental, porque eu acredito que até você conversar com seu pai e falar que você queria mudar, foram muitas conversas internas que você teve com você, até para poder gerenciar uma possível frustração, uma possível dinâmica nesse quesito. Mas o que eu queria te perguntar é, dentro de todas essas mudanças, o que para você era o estopim para dar o próximo passo? Eu estou pensando em sair da URO. O que você considerou, assim, não, vou sair? E você via algo fixo para tomar de decisão ou realmente era uma soma de fatores? Nossos adolescentes vão ter que tomar uma decisão, seja agora no IB, que é nosso ensino médio, quais são as disciplinas? Em algum momento eles podem trocar de disciplina. O que você daria de dica toda vez que for acontecer uma grande mudança, que a gente ponderasse, que a gente observasse antes de um próximo passo? Boa. Antes de responder, deixa eu até dar um passo para trás, porque quando a gente chega com a história pronta, parece, nossa, as pessoas resolveram e conseguiram passar por desafios e foi tudo... deu tudo certo. Mas, cara, teve todo um trabalho de bastidor, acho que nesses 8 anos, para cuidar de mim nesse meio tempo. Porque várias vezes ali eu flertei com burnout, com sintomas de depressão, porque é muito estressante e são muitas transições juntas. Então, acho que aqui alguns pontos, só para... Vou responder a sua pergunta, mas que eu acho que são importantes ressaltar. Cara, eu faço terapia semanal há 6 anos. Então, eu tenho um momento que é sagrado na minha agenda para eu cuidar de mim, para eu colocar para fora, para eu organizar meus pensamentos. Outra coisa que foi mega relevante para mim, eu sei que vocês estão envolvidos nesse ambiente, foi um processo de conversão. Eu era ateu, não tinha um lado espiritual desenvolvido, e isso me ajudou a encontrar mais sentido nas coisas que eu estava fazendo e ter um
um propósito que transcendia, vamos dizer assim, os objetivos materiais e pessoais e individuais. Então, foram várias jornadas ali que aconteceram em paralelo para aumentar essa resiliência. E sobre o ponto de inflexão da decisão, eu não acredito num momento ali, eureka, que você está ali no chuveiro e aí, nossa, é isso. Eu acho que são várias pequenas construções que vão se materializando e culminam numa decisão maior. O que eu acho que são premissas aqui para ajudar numa decisão relevante? Primeiro, e é mais óbvio que às vezes a gente faz pouco, é conversar com as pessoas que estão mais à frente da nossa vida e de alguma forma conectados com aquele objetivo que a gente quer. Então, sei lá, se você quer fazer medicina, é muito importante que você converse não só com o seu tio ou seu primo, mas também com outros médicos que estão já vivendo a carreira e você pergunte, me fala aí, como é que é a sua semana? Como é que é a sua segunda a sexta? O que você faz? O que você sente falta? O que você adora? Porque ali eu acho que você começa a conseguir entender alguns padrões que nem sempre são óbvios quando você olha de fora. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é olhar para dentro, aquilo que a gente falou. Cara, isso aqui está alinhado com o que eu quero fazer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu acho difícil hoje pensar em 10 anos. Mas você pensar, cara, isso aqui tá construindo a pessoa que eu quero ser. E aí chega um ponto que essas coisas meio que se conectam e ficam óbvias. Eu não acho que existe aqui uma cereja, um detalhe que te faz é isso ou é aquilo, mas é uma construção de você sempre estar atento. E de você nunca tomar... Na verdade, você sempre tomar o cuidado de não entrar no piloto automático. Tchau, eu tô fazendo isso porque é isso e é aquilo. Você sempre acha que tem que questionar um pouco de... Eu tô fazendo isso, o motivo é esse e o objetivo é esse. E a partir do momento que o porquê deixa de fazer sentido, é o momento de você refletir. Tem um viés psicológico que eles falam muito lá em Stanford, que eu acho que é super verdadeiro, que é um negócio chamado sunk cost fallacy, que é basicamente você continuar investindo numa coisa porque você já dedicou tempo suficiente naquela coisa. E eu vivi muito isso na medicina, porque eu comecei a refletir que, caramba, eu queria fazer outra coisa, mas, pô, já coloquei 6 anos de faculdade, 2 de residência, etc. Pô, difícil trocar. E é difícil fugir do viés. Mas a gente não... O pior erro que você acha que pode cometer é continuar insistindo numa coisa quando você percebe que não é mais aquela coisa. Então, acho que a gente tem algum momento, um momento de coragem de fazer aquilo que também o nosso coração está dizendo, que Deus está conversando com a gente e que quando isso fica claro, eu acho que é o momento de a gente dar esse passo. Mas antes de dar esse passo, conversa com muitas pessoas, procura mentores, guias, porque eu tenho certeza que a maior parte dos dilemas que vocês estão vivendo, alguém já viveu. E alguém, enfim, óbvio que não é exatamente a mesma situação, mas muitas vezes você consegue ter uma perspectiva que você não tinha e tomar uma decisão mais informada. Então, para quem está na adolescência, terapia é bem-vindo em vários momentos da vida. Então, se você tem algum preconceito com isso, eu não preciso. Fica aqui já um bom conselho. Obviamente, a conversa com Deus todos os dias também é algo que vale muito a pena. E uma marca que ficou, né? Você falou sobre tutoria, você falou sobre buscar, sobre conversa, sobre relacionamento. Mas você também falou sobre um outro ponto que eu acho que tangencia muito a rotina dos nossos alunos, de uma forma indireta, mas que é a alta performance. Você esteve em carreiras de alta performance para entrar e você criou um curso ensinando outros médicos a terem alta performance. E aí eu queria que você desse também algumas dicas, trocasse para os nossos alunos que estão buscando essa alta performance também. Como que você tem visto hoje uma prática saudável de estudo? É particionar o estudo ao longo do dia? É você revisar mais vezes? Que dicas práticas, talvez, para estudar melhor? Uso de IA, não usar o IA? Que horas é o papel? Que horas é a inteligência? É o lóbulo frontal e o pós-frontal, que é o celular, né? Então, que dicas práticas você daria sobre estudo e alta performance? Boa. Você tocou num ponto aqui que foi minha vida por 5 anos, ajudando a turma um pouco mais velha, já estudante de medicina ou médico,
a se preparar para a prova de residência, e eu tenho que aqui trazer um viés que era muito focado em performance em provas, né? E a realidade é que hoje a forma como a gente é medido muitas vezes nessa etapa de carreira é através de testes padronizados e que muitas vezes não medem tudo, mas é o que é. Então a gente tem que jogar o jogo. E aí, dito isso, eu acho que a coisa que a gente mais bateu nesse tempo é cara, não tem jeito. Se você vai fazer uma prova que é baseada em questões, você tem que treinar muita questão. Você tem que fazer muita questão. Você tem que simular muito esse ambiente de prova. A analogia que eu sempre fazia era, poxa, você vai correr uma maratona. Por mais que você assista todos os vídeos de como você vai correr, de como tem que ser sua passada, a coisa mais importante é colocar o tênis e ir para a pista. Então, é você simular as condições de prova. Então, a gente sempre batia muito que é importante criar a base teórica, que é importante, enfim, construir os fundamentos, mas, no fim, você tem que ser obcecado em simular as condições de prova, que, na maior parte dos casos, vão ser questões. Então, acho que esse é um ponto 1. Um ponto 2 que a gente via também, que eu acho que é uma falha nossa, é um viés nosso do comportamento humano, é que a gente está sempre focado em consumir conteúdo novo, mas a gente esquece de revisar os antigos. E a gente não constrói conhecimento num primeiro contato com um conceito novo. Então, quando você só estuda conhecimento novo, quando você só tenta adquirir novas informações, uma outra analogia é como se você estivesse enchendo um balde com água, mas esse balde está furado, porque você não está revisando. Então, construir uma agenda de revisão é muito relevante. E essa revisão é importante que... eu acho que é uma metodologia que a gente acreditava muito, que é sempre quando você vai revisar, você não começar pela teoria, você começar pela prática. Porque ali, quando você começa, sei lá, você viu um assunto há uma semana atrás, e agora você vai revisar esse assunto. Ao invés de você rever o material para aí você praticar, começa pela prática, porque aí você vai entender o que ficou de fato daquele aprendizado, o que você já domina, o que você não domina, e aí sim você vai para uma revisão teórica direcionada. Eu acho que o conceito de alta performance, apesar de ele estar muito também difundido hoje em dia e de colocar uma pressão grande na gente, acho que ele está muito mais relacionado com uma auto-performance, né? Com você entender o que funciona para você, com você entender os seus limites. Eu acho que quanto mais você conseguir fracionar o estudo, melhor. E aí, não só fracionar em tempo, mas fracionar em local também. Uma coisa que, enfim, durante minha vida, em vários momentos eu tive que ter rotina intensa de estudo. E uma coisa um hackzinho que eu aprendi foi de, cara, trocar o meu ambiente de estudo. Então, sei lá, eu estava estudando de manhã na escola, à tarde eu ia para um café, à noite eu ia para casa, eu ficava trocando cômodo, porque o fator novidade, ele torna a rotina um pouco menos pesado. Outra coisa que eu gostava muito, principalmente nas retas finais assim, de preparação, quando eu já estava esgotado, é estudo em grupo, estudar com um colega seu, em que você vai discutindo um assunto, você pega uma prova para fazer, porque isso vai criando uma camada de troca, né, que é muito valiosa quando você está já cansado de fazer sempre a mesma coisa. Então, acho que é entender um pouco do que funciona de metodologia de aprendizado para você, sempre se colocar em metodologias mais ativas. Inteligência artificial, eu tive a sorte de me preparar para essas coisas sem inteligência artificial. Acho que é hoje muito difícil, é muito tentador esse tipo de ferramenta, porque ela remove muito da fricção do aprendizado, mas o aprendizado, a gente só constrói aprendizado mesmo e conhecimento quando a gente se coloca em fricção, quando a gente tem aquele desafio intelectual. Então, tenta usar a inteligência artificial menos como um provedor de respostas e mais como um enhance ali do seu pensamento crítico e conhecimento, porque eu acho que aqui você vai colher o maior benefício. Como eu brinco com a palavra, né? Aprender é você prender mesmo, né? Então tem um esforço. Ninguém prende nada sem esforço. Vou segurar um bebê, você não fica com a mão mole. Você prende o bebê no seu braço. E nem com o aprendizado. Seguindo o nosso roteiro, eu vou te fazer a minha última pergunta. E pelo menos 2 a 3 perguntas dos nossos alunos aí. Então já vai pensando, já levanta a sua mão para a gente poder otimizar, fazer um bate-bola um pouco mais rápido também. Oportunidade muito bacana aqui de conversar com o Bernardo. E essa pergunta eu vou fazer agora não mais pensando nos alunos como foco, mas para os professores ali dentro.
Você trabalhou, eu trabalhei junto com alguns dos fundadores da FAIA lá na Estácio também, a galera também de high performance e self performance, então os dois na brincadeira que você fez aí com a palavra. E a gente ensina pessoas o tempo inteiro. Olhando para os professores, também nessa época de inovação e vendo como os professores lá em Stanford davam aula, que dica você daria para os professores de Genebra também, para otimizar a sala de aula, para englobar melhor a tecnologia, sem também trazer um bypass ali sobre esse aprendizado mais manual, mais fixo? Então, uma fala sua também, uma dica para os nossos professores genebrinos. Legal. É uma pergunta difícil. Eu acho que Por isso foi a última, É. quero dar mais tempo. quando eu olho para trás e tentando fazer uma engenharia reversa, eu acho que as experiências mais legais que eu tive lá em sala de aula foram experiências que envolveram desafios e dinâmicas de grupo. Ou seja, a escola ela é presencial e tem todo o desafio de estar aqui todo dia, de acordar cedo, de se deslocar, para a gente justamente aproveitar desse benefício de estar em grupo. Então, acho que tudo que você conseguir construir de dinâmica de atividade em grupo, de desafio, de dar um caso, acho que esse é um outro exemplo. Lá, a metodologia de ensino é muito baseada em cases de negócio, de vida real, de simulações, de playbooks, de roleplays. Então, tudo que você conseguir simular o mundo real e colocar os alunos para resolver problemas em grupo, eu acho que isso gera um engajamento muito único. Porque você coloca um desafio, você coloca um objetivo, você coloca ali o framework para como resolver esse objetivo e a pessoa tem que pensar. Óbvio que ela pode usar a inteligência artificial para aumentar o pensamento, para expandir a possibilidade de repertório, de perspectiva, mas no fim o fato de você ter que apresentar a solução, ao invés de ter que submeter um trabalhinho ou mandar um documento que hoje é muito simples com essas ferramentas, eu acho que isso sempre te coloca numa posição onde, cara, o que a inteligência artificial ainda não conseguiu substituir? Isso aqui. Você está aqui falando, interagindo com a pessoa, você ainda não consegue, sei lá, ter alguém te cochichando aqui no ouvido o que você deve fazer. E na vida real isso vai acontecer em 99% das vezes. Você vai estar numa reunião, você vai estar numa cirurgia, você vai estar num momento difícil ali e você vai ter que resolver o problema, sem você poder apelar para alguma outra ferramenta de auxílio. Então, acho que simular essas condições onde o aluno está diante de um problema, você dá ali as instruções e ele precisa resolver o problema, seja em caráter individual ou em grupo, eu acho que isso prepara muito para a vida real, que é essa ambiguidade que a gente tem, onde muitas vezes não tem resposta certa, mas baseado em informações incompletas, você precisa tomar uma decisão. E como que você constrói esse racional de decisão e vai construindo essa casca para tomar decisões melhores. Muito bom, vamos às perguntas então, pedir ajuda ao nosso Guilherme. Primeiro que você começou a palestra de hoje falando sobre talvez a carreira mais desejada. Como você começou na medicina, seu sonho de ser médico, a sua trajetória. Mas hoje, com a inovação, com a IA, você vê um pouco dessa mudança das carreiras acontecendo? As carreiras que durante muitos anos foram as mais desejadas, talvez hoje elas estejam mudando um pouco de patamar, algumas estejam se extinguindo, outras aparecendo. Como é que você vê esse cenário daqui para frente? E a segunda pergunta é, como que é estudar fora do país? Numa nova cultura, numa nova instituição, como é que é, uma nova língua, como é que é ter essa dinâmica de estar numa nova cultura e estudando nela? Vou começar pela segunda, que é mais fácil. Eu acho que estudar fora do país foi uma das coisas mais transformadoras que eu fiz para mim, e eu acabei fazendo isso depois de mais velho. Acho que tendo a oportunidade de ter acesso a isso antes, e não precisa ser um ano, às vezes um período, etc., te gera muita, muita, muita transformação. Teve uma entrevista que eu dei lá em Stanford pro portal deles lá, que eles acabam buscando, enfim, pessoas de background diferentes, e eu era um dos poucos médicos nesse programa. E eles me perguntaram, o que
morar nos Estados Unidos te ensinou? O que a cultura americana te ensinou? Eu não estava preparado para a pergunta. A primeira coisa que me veio na cabeça foi uma resposta super espontânea, foi dream bigger. Então, acho que estar lá te ajuda a enxergar perspectivas que você nem sabia que existiam. Sobre inglês, o acesso que vocês estão tendo aqui, né? O Vinícius e o Guigo me comentaram da metodologia, do modelo bilíngue. Acho que isso é mega valioso. Gente, assim, é impossível você pensar em qualquer carreira hoje que você não envolva o inglês. Pensa que 99,99% do conhecimento produzido na humanidade, que hoje equivale a 174 terabytes de informação no ano, 99,99% desse conteúdo é produzido em inglês. Você só saber português é a mesma coisa que você falar, não, eu vou renunciar 99% do conhecimento e vou ter acesso só a 1%, a 0,1%. Então, é duro, por mais que você se prepare, quando você começa a viver uma rotina que tudo é inglês, é mais complexo. Acho que tem todo o desafio de mudança, de uma cultura diferente. A gente está acostumado com o Brasil, com a comidinha do Brasil, com a proximidade da família. Tudo isso é uma adaptação. E sendo ultra sincero, a minha vida era 10 vezes mais fácil no Brasil do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você é imigrante, você é latino, você de alguma forma tem algum grau de preconceito, apesar de, no lugar onde eu estava, ser muito internacional. Então, não vou te falar que aqui é só maravilhas e vai ser só curtição. Não, tem muita dor nesse processo, mas todo processo que é difícil, que é complexo, como a gente estava falando aqui, gera, ao final, algum tipo de satisfação, e hoje eu sou mega satisfeito de ter tomado essa decisão com a minha família. Eu gostei tanto dessa decisão que minha esposa está lá agora. Ela está fazendo o mesmo programa que eu e ela está, enfim, também se desenvolvendo, também se preparando para um próximo passo de carreira dela. E, por sinal, ela também é médica. Então, acho que esse é um belo gancho para ir para a primeira pergunta. Gente, eu acho que ninguém consegue responder, com certeza, qual vai ser o futuro das carreiras. Acho que a única certeza que eu posso dar é que muita coisa vai mudar. Profissões que eram super bem estabelecidas talvez percam importância, profissões que a gente nem sabia que existiam vão começar a surgir. E eu queria ter uma receita de bolo aqui para passar para vocês, de falar é isso ou é aquilo. Mas a verdade é que não tem. Acho que o que a gente pode talvez apostar, e talvez seja a coisa que seja mais relevante para vocês ouvirem nesse momento, é de construir uma plasticidade de aprendizado. Porque é impossível aprender uma coisa que você já julga saber. Uma vez que você fala, isso aqui eu já sei, você acabou de fechar a porta do conhecimento e você não vai aprender nada ali. Então é estar sempre curioso, estar sempre inclinado à mudança, como a gente falou, em relação à inteligência artificial. Acho que, obviamente, as carreiras que estão, de alguma forma, com essa relação com tecnologia, elas vão ter uma mega transformação para o bem e para o mal. A medicina mudou muito. E não é que ela deixou de ser relevante. Eu acho que, cara, poucas coisas na vida... Eu acho que eu fiz muita coisa legal na vida, mas eu acho que a coisa mais impressionante que eu fiz na vida é abrir a barriga de alguém e tirar um câncer com a mão. Acho que não existe nada que se compara a isso. Mas isso tem um preço. Isso tem um impacto na sua vida. Ser cirurgião é diferente de fazer cirurgia. Tem várias outras coisas que envolvem ser cirurgião e você paga um pedágio muito alto por viver essa vida. E aí, óbvio, existem outras especialidades na medicina também. Mas tá tudo mudando muito rápido. É difícil a gente pensar no qual vai ser esse cenário ideal do futuro, e eu acho que não existe uma resposta pronta. Porque para mim foi uma resposta, para o Guilherme foi outra, para o Vinícius foi outra, e eu acho que é estar disposto a estar sempre em reconstrução. Porque, como a gente falou, o ciclo de aprendizado está muito mais acelerado hoje em dia. Então, eu não sei o seu processo, mas eu preciso saber como é que, assim, como foi sua rotina de estudo? Porque, assim, para mim é um maior desafio e também para muita gente aqui. Como é que você, não sei se você, assim, tem essa dificuldade com distração, mas como é que você
conseguiu evitar de ficar se entretendo na internet, se tivesse acontecido mesmo, e sobreviveu ao desconforto do estudo para se tornar uma pessoa de sucesso, assim, como é que foi a sua rotina de estudo? Como é que você conseguiu? Ótima pergunta, Amanda. Eu vou te dar um truque que vai mudar a sua vida. No meu vestibular, a gente não tinha tanto rede social, então não foi uma dor tão grande. Tô velho aqui, então o smartphone estava começando, então não vivi tanto esse desafio que você está vivendo hoje, que é muito maior. Mas na minha residência eu já tinha. E aí era semelhante a uma dinâmica de vestibular. Eu tinha um truque infalível para não cair nesse loop ali de ficar scrollando rede social. Eu chegava em casa, eu ia estudar, eu deixava o meu celular trancado no carro na garagem. Era isso que eu fazia. Porque eu sabia que eu não ia resistir à tentação. Eu já me conhecia, assim, a pior coisa que existe é você falar, não, dessa vez vai ser diferente. Aí dá 30 minutos você já tá ali no Instagram, no TikTok. Então eu deixava o celular trancado no carro, eu tinha o meu objetivo do que eu queria cumprir naquele dia, eu só ia pegar o celular quando acabasse. Ah, mas eu vou deixar em outro cômodo da casa, eu vou sei lá o quê. Cara, eu sabia que eu ia levantar e pegar, então eu colocava tanta fricção que eu falava, puta, vou ter que descer agora, ir lá na garagem, pegar o carro, destrancar o carro. Óbvio que às vezes eu falhava e nem sempre eu conseguia, às vezes eu precisava do celular para resolver alguma coisa, mas esse era meio o caminho. E não dá, é muito tentador. Todas essas redes sociais, todos esses aplicativos foram desenhados, muito bem pensados, inclusive, para te manter ali consumindo mais conteúdo. Então, é difícil a gente pensar que não, eu vou ter a força mental, a resiliência para resistir. Provavelmente você não vai. E estudo é muito difícil. Mas lembra que, acho que como premissa de vida, a beleza da vida está na escassez dos prazeres. Pô, pensa quando a gente viaja. Por que é tão legal viajar? Porque você não faz isso todo dia. Se você viajasse todo dia, você ia ficar saco cheio. Teve ano que eu viajei, sei lá, eu peguei 50 voos. Cara, eu não aguentava mais ir para o aeroporto. Tudo na vida está na escassez dos prazeres. Então, cara, comer um doce é uma delícia. Mas você comer todo dia, toda hora, um bolo de chocolate, você vai ficar enjoado daquilo. Então, acho que a graça da vida é a gente colocar a escassez do prazer. E aí, quando, enfim, a gente recorrer a esse prazer, comer uma coisa gostosa, usar a rede social, aquilo vai ter mais sentido e a gente não vai prejudicar o nosso desempenho com aquilo que realmente vai mover o ponteiro da nossa carreira. Eu estava pensando aqui, você conseguiu experimentar esses dois lados acadêmicos, né? Estudar no Brasil e também estudar em Stanford, nos Estados Unidos. Eu queria te perguntar, assim, nós sabemos que a experiência é outra, com certeza, estudar nos Estados Unidos e tal, mas a questão acadêmica, assim, tem muita diferença do que você aprende lá nos Estados Unidos, do que você aprende aqui no Brasil, e qual o impacto que isso pode causar na sua futura vida de carreira, assim, em questão de, estudei nos Estados Unidos, o que isso entra no meu currículo que vai fazer diferença, assim, por exemplo, para eu entrar numa empresa, essas coisas. Se você puder também responder como foi o processo de candidatura, porque passar para a UF, né, num Enem, né, num vestibular, né, bem test-based, depois todo o processo de application para Stanford, se puder falar um pouquinho também, porque exige um caminho diferente de soft skills, experiência de vida, se puder comparar e falar sobre os frutos e experiência adquirida nos dois processos. Obrigada. Boa, Bernardo. Vou charar aqui. Cara, às vezes a gente tem uma síndrome do vira-lata aqui no Brasil, mas eu vou te falar que o conteúdo não é tão diferente assim. Eu aprendi muita coisa em Stanford e, óbvio, tive aulas incríveis, mas também tive aulas ruins. Tive professores incríveis e tive professores não tão bons. Às vezes a gente acha que a gente fica endeusando o exterior e achando que, nossa, no Brasil tudo é ruim e lá fora tudo é bom. Eu não acredito nisso. O que foi de fato transformador para mim de estar em Stanford? Eu acho que, por ter um filtro, né, de ir para lá e todo o desafio que é estar lá, você acaba atraindo talentos e pessoas incríveis do mundo inteiro.
Para mim, o grande valor de estar em Stanford foi ter acesso a essas pessoas. Foi o acesso que Stanford me deu a pessoas que eu não iria conhecer aqui no Brasil. E agora, de novo, é aquilo que a gente estava falando. Quantas pessoas da Índia, da China, do Japão vêm estudar no Brasil? São poucas, né? Comparado a grandes centros do mundo. Então, por esse lugar ser um campo gravitacional de talentos, você acaba acessando pessoas muito incríveis e você acaba aprendendo muito com elas. Eu diria que eu aprendi mais coisas que moveram ponteira na minha carreira com essas trocas com os meus pares, com os professores, em cafés, em sessões não estruturadas de sala de aula, mas eu só pude ter acesso a isso porque eu tive essa decisão de estar lá. Então, eu acho que os Estados Unidos, eles abrem muita porta para você fazer o que você quiser fazer no mundo. Sei lá, a UF aqui é uma ótima faculdade, eu sou fã da UF, eu sou, enfim, mega carinho. Mas eu chegar lá na Microsoft e falar que eu estudei na UF, o cara vai falar, o que é UF? Ele não tem ideia do que é. Só que se eu falo que eu estudei em Stanford, ele, opa, Stanford, conheço. Então isso abre portas. É mentira eu dizer que isso não abre portas, porque isso abre portas de currículo e de acesso. Eu acho que estar num grande centro universitário no exterior, ele te abre portas mais fácil e isso é parte da construção de carreira. As pessoas acabam medindo você, e eu não acho isso correto, mas é a forma como a humanidade se comporta, pelos selos e logos que você carrega. Então, isso é uma forma que a gente tem que entender que o jogo é assim. E aí, como que você se dá a oportunidade de mostrar quem você é, a pessoa, a forma de trabalho, mas construir esses selos é relevante. Ainda é relevante e vai continuar sendo relevante. E aí, sobre a sua pergunta em relação ao processo, são, enfim, modelos muito diferentes, né? Na época que eu fiz o vestibular da UF, ainda era o vestibular da UF, não tinha nem Enem. Estava no ano de transição de Enem. Stanford, e aí o modelo de estudo é questão, cursinho, enfim, aquele modelo que vocês estão vivendo mais parecidos aqui. Stanford, o processo foi o seguinte, para esse programa, você tem que fazer uma prova de proficiência em inglês, então um TOEFL ou IELTS. Então eu fiz uma dessas provas. Você tem que fazer uma das provas de conhecimento mais técnico, né, que é o GMAT ou o EA, o Executive Math Assessment. Eu fiz o EA, e aí você tem um score mínimo que você tem que tirar. E é engraçado que eu gosto disso, né? Stanford, essas provas, vamos dizer assim, mais determinísticas, elas não são critérios para você entrar, elas são pisos. Ou seja, você precisa atingir um score mínimo nessas duas, e aí, a partir do momento, você se torna elegível para fazer o application, que envolve você escrever 2 essays. Na minha época é What matters at most to you, ou seja, o que mais importa para você. Então, você tem que falar sobre como você enxerga o mundo, o que importa, propósito, etc. E Why Stanford e Why Now. Então, eram 2 essays. Você escreve essas redações, você manda 2 cartas de recomendação e, a partir disso, você passa para um processo seletivo que envolve entrevista, background check. Eles têm um time lá que fica verificando se tudo que você informou é verdadeiro em relação à sua carreira, em relação ao seu currículo. Você tem que contar um pouco de como você contribuiu para a sociedade. Eles valorizam muito isso. E eu acho que esse é um bom ponto aqui para a gente trazer, que é mais acionável. As grandes universidades americanas, eu imagino que isso é um fenômeno global, elas valorizam muito como você contribui para a sociedade. Ou seja, projetos voluntários, sei lá, você dá tutoria para crianças mais carentes, você se envolver com algum projeto social, você ter alguma iniciativa que você constrói, eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes dentro de um processo de application para essas grandes escolas. E aí, enfim, tive a sorte de ser um dos selecionados. Bom, a minha pergunta é bem simples comparada com as outras, mas você falou sobre prazer e satisfação. Eu queria saber como reconhecer a diferença, como você percebe quando você está com prazer ou quando você está com satisfação em fazer aquilo. A minha pergunta é, o que você tem feito realmente hoje? Você tem feito só a criação de conteúdos? E se você realmente trancou a medicina no momento ou você tem feito ela?
E você tendo exemplos de médicos na sua família, o que você acha que se influenciou na sua decisão de ser um cirurgião? Ou você já tinha isso desde sempre definido, que você queria ser? E qual foi a mudança de visão, sendo na medicina como estudante e sendo totalmente inserido nela como cirurgião? Qual foi a mudança de visão para você? Tá, vamos começar pela primeira do prazer e satisfação. Acho que a melhor forma é eu tentar te dar exemplos do que eu enxergo hoje, que são momentos de satisfação. Uma das coisas que mais me dá satisfação hoje é escrever. Por que escrever? Porque é um processo doloroso. Não é fácil escrever, e às vezes eu escrevo até à mão. Minha letra é péssima, letra de médico, mas eu consigo entender ainda, às vezes. Mas é uma atividade intelectual desafiadora, de você, enfim, tentar traduzir conceitos complexos em coisas mais simples, você tentar conectar pontos que você não tinha conectado antes. E é um exercício de revisão interna, de você... Às vezes eu escrevo sobre o que eu estou sentindo, às vezes eu escrevo sobre o que eu estou aprendendo. Outra coisa que eu gosto de... Uma coisa que me dá satisfação, estar aqui fazendo isso. Porque para estar aqui, eu estou sendo... Meu cérebro está 220, você está fazendo a pergunta, eu já estou pensando na resposta, estou te ouvindo, estou tentando entender de onde vem essa pergunta, estou buscando referências aqui no meu HD, então é um processo intelectualmente desafiador. Outra coisa que me dá satisfação, cara, construir alguma coisa que não existia antes. Então, pensar num produto, pensar numa experiência, pensar em alguma coisa que gera um surplus positivo social. Porque você vê ali, e eu vi muito isso no meu trabalho, quando a gente, enfim, ajudava o estudante de medicina a passar numa prova de residência, e você recebia a mensagem, às vezes no meu WhatsApp pessoal, de tipo, um print ali da aprovação. Cara, isso é muito legal. Porque você meio de alguma forma, você mudou a trajetória de alguém e essa pessoa vai ter acesso a uma qualidade de formação superior, ela vai cuidar melhor dos pacientes e você vai gerar, de alguma forma, você vai estar conectado com diferentes histórias. Então, eu acho que uma das coisas que mais me dá satisfação hoje é imprimir, de alguma forma, a forma como eu enxergo o mundo e tentar trazer algum valor e esse valor ser distribuído para mais gente. Pô, sei lá, tem 50 pessoas aqui. Talvez tenha uma coisa que eu tenha falado que lá na frente vai ser relevante para você e você vai tomar uma decisão. Isso é muito satisfação. Prazer, eu acho que são as coisas que eu falei que são acessíveis. Não vou te falar que eu vivo só, nossa, trabalho e não sei o quê. Cara, tô aqui em Niterói com meus pais, pô, comendo um monte de besteira, treinando pouco, meio de férias. É incrível, é gostoso. Mas eu já começo a ficar incomodado e falar, cara, eu tenho que voltar pra rotina, eu quero acordar mais cedo, tô indo dormir tarde, tô comendo um monte de porcaria. E beleza, você não tá no Brasil todo dia, então tô aproveitando aqui pra ir afora. Mas é isso, é tentar encontrar esse ponto ótimo e se autorregulando para que você sempre esteja em equilíbrio. Acho que os extremos são muito danosos. Tanto quando você vai para um extremo de trabalho demais, como também você vai para um extremo de prazer demais. É encontrar esse ponto ótimo para você. Em relação às suas perguntas, deixa eu tentar lembrar delas aqui. Eu lembro de uma que é se eu tranquei a medicina e... Só para te explicar como funciona a dinâmica, na residência, enfim, eu sou médico ainda, eu sou cirurgião, esses são selos que eu carrego ali para a vida, mas a minha segunda residência, que foi de urologia, uma vez que você sai, aquele tempo que eu passei lá dentro, ele se perdeu. Ou seja, se eu quisesse voltar hoje e ser urologista, eu teria que começar do zero. Ou seja, fazer uma prova de residência, entrar, enfim, passar os 3 anos lá dentro para ser urologista, o que torna a decisão mais difícil, né? Porque existem decisões que são reversíveis e outras que são irreversíveis. Essa era uma decisão irreversível. E aí essas decisões irreversíveis você tem que tomar com muita cautela. Inclusive, esse é um framework do Jeff Bezos, que é o CEO e fundador da Amazon, aquela, enfim, onde a gente compra tudo na internet. E ele fala disso, que as decisões tipo 1 são as one-way door decisions, ou seja, aquelas que você toma e você não consegue voltar. Essas decisões você tem que pensar, você tem que refletir, você tem que maturar. E a two-way door são aquelas que, beleza, você toma uma decisão, se for errada, você consegue voltar e escolher outro caminho.
essas decisões você pode tomar mais rápido, porque não são tão transformadoras. E as outras perguntas, você lembra? Mas outras acho que a gente comentou um pouco, que foi dentro da linha dos processos decisórios também, que você foi tomando. A gente falou um pouquinho sobre já. Te ajudou? Ai, que bom. Aqui só, você falou disso, eu usei esse exemplo do Jeff Bezos algumas vezes já, até no contexto de renovação, né? Porque nono ano, às vezes a pessoa tem a cobrança, o aluno, o pai, deixa eu para uma escola preparatória. E eu falava, bom, aí você tira do seu filho a oportunidade, às vezes, de ter um currículo internacional, de ter um IB, que nunca mais vai acontecer na vida, porque só tem uma oportunidade na vida. Tudo bem, e se fracassar? Então, beleza, você pode fazer mais um cursinho, mais um ano adicional. Então, essas decisões que vocês passam no dia a dia, aqui eu estou usando o exemplo de rematrícula pela questão de decisão de que escola permanecer e fazendo jabá para a escola, obviamente, Lógico. né? Então, essa decisão de vocês tomarem é uma decisão que ela não é básica e trivial. Vocês já estão tendo decisões importantes, vocês já são atores nesse processo decisional. Eu posso ser um aluno IB no futuro? Não, você só pode ser agora. Eu posso ser médico com 40 anos? Pode. Você pode entrar em medicina com 40 anos, fazer um novo processo, e certamente você já deve ter conhecido na faculdade pessoas maiores, na UF, que não resolveram fazer um shift de carreira. Então, decida sobre isso. Eu falei sobre renovação, mas isso também, vários de vocês são esportistas, federados, e às vezes você tem que tomar uma decisão. Se eu vou seguir uma carreira esportiva, eu preciso decidir agora se isso vai ser a minha carreira, se isso vai me dar satisfação, ou se eu estou tocando só por um prazer, porque eu gosto de jogar, eu gosto da galera, eu gosto de estar no meio. Então, são decisões em que você precisa tomar, e ciente que vocês têm um outro fator também chamado pai e mãe, que influenciam e que tomam. Às vezes você também não tem um controle total. Gostaria de estar fazendo XPTO, gostaria de estar em outro local, gostaria de ficar na escola, mas eu vou ter que sair. Se você não tiver decisão a tomar, decisão já tomada tá também. Então é fazer o melhor que você puder com o que você tem disponível. Então isso também é uma benesse aí que a gente precisa ser trabalhado. Bom dia, Bernardo. Você falou que você começou na área do empreendedorismo, dando aulas, assim, naquele começo com a residência, né? Dando aulas para quem queria entrar na residência. E depois você falou que nessa segunda fase, né? Depois de fazer esse curso da Stanford, você vai começar a partir de agora. Eu queria saber como que você vai se decidir em que área você vai entrar no empreendedorismo, como que você vai dar esse primeiro passo, porque eu acho que é uma dúvida muito grande. Eu não sei se você é empreendedor ainda ou não, mas em que área eu vou entrar de primeira, assim? Eu queria saber em que área você está pensando em ir. Você, como médico, você falou que passou por algumas experiências ruins. Você falou da dificuldade de, por exemplo, teve aquela situação que você falou. Não sei se foi necessariamente assim, mas que você tirou câncer do estômago de um paciente. Não sei se foi relacionado a você ou foi outra pessoa, não me lembro desse momento. Mas eu queria saber sobre essas situações difíceis do dia a dia da medicina. De muitas vezes você vê um paciente que você cuidou por tanto tempo entrar em óbito, dar uma notícia para uma família de uma doença terminal. Como você, como profissional, durante a sua carreira, conseguiu lidar com essas situações, não só para passar a notícia para a família, para os pacientes, mas também lidando para o seu psicológico, porque isso também pesa para a pessoa que passa. Então temos uma sobre sua resiliência e maturidade psicológica, uma sobre business, e agora eles querem saber da sua decisão. Qual é a decisão que você vai tomar agora? Sobre o que o Ricardo falou, de certa forma, quando você entra na medicina, pelo menos ao meu ver, tem que ter uma desensibilização, né? Em relação aos pacientes, às doenças e tudo mais. De que forma você acha que essa desensibilização mudou a forma como você enxerga o mundo? Pô, tô gostando de ver a galera, hein? Bem pertinente. né? Super, super boas perguntas. Eu lembrei de uma pergunta que ela fez e que eu não respondi, que foi a questão de escolha enfim, da minha família ter influenciado essa decisão de seguir na medicina, e eu acho que é relevante a gente tocar nesse ponto. É natural que nesse momento a gente tome decisões de carreira por conta de referências que a gente constrói. Porque é isso, no fim do dia, toda a nossa tomada de decisão é baseada em referências. A gente olha exemplos e a gente modela aqueles exemplos, e a gente se apropria daqueles exemplos pra gente, e a gente acredita que de alguma forma aquilo vai trazer esse benefício, essa status ou satisfação ao longo prazo.
acho que não tem como fugir disso. Acho que, na verdade, o conselho é expanda a sua linha de referências, ou seja, você tem um círculo que é a sua família, os seus amigos, etc. Tenta ampliar um pouco mais, e eu acho que tem um conselho muito útil para você fazer isso de forma intencional. Quando você conhecer uma pessoa que você gosta muito, você pergunta para essa pessoa, qual a pessoa mais incrível que você já trabalhou? E aí você vai conhecer essa outra pessoa. E aí você vai conhecendo outra pessoa. E aí você vai aumentando o seu leque de pessoas incríveis e aumentando a sua qualidade de referências. Tinha esquecido dessa pergunta e aí vou voltar agora. Perguntou sobre o próximo passo. Cara, é muito difícil escolher o próximo passo. Eu tô nessa jornada de escolher o próximo passo, deve ter uns 7 meses. Se você me perguntasse, há 2 meses atrás, eu estava junto com outros 2 colegas de Stanford e a gente estava para... A forma simples de dizer é construir um banco no Brasil para o pequeno empreendedor. E usando tecnologia para isso. Já mudou. Há 2 semanas atrás era um negócio de dados para a saúde. Já mudou. E hoje o caminho que eu estou mais inclinado a seguir é ajudar as empresas do Brasil e eventualmente do mundo, mas começando pelo Brasil, a usarem a inteligência artificial para crescerem os seus negócios. Então, hoje o caminho eu diria que é esse, mas talvez você me faça a pergunta daqui a 2 semanas ela seja diferente. Porque é ambíguo, é difícil, você já ter alguma maturidade e, enfim, ter uma folha em branco diante da sua frente e ter que tomar decisão com um tanto de possibilidade. Então, meu trabalho tem sido cada vez mais filtrar e olhar para dentro, olhar e entender a rotina que eu quero, onde eu quero morar. São várias decisões juntos, família, filhos, etc. Então, é tentar colocar isso dentro de um pote só e falar, cara, legal, como que eu alinho esses astros para encontrar satisfação pessoal, profissional e também honrar minha família. Acho que essa é uma beleza de falar, cara, as pessoas que estão mais à frente de você, elas não têm todas as respostas que você não tem. Então, acho que esse é um momento também de vulnerabilidade, de mostrar, cara, eu também estou me descobrindo agora, nesse momento. Em relação à medicina dos momentos difíceis, que a sua pergunta, ela já respondeu, eu ia falar exatamente isso. Eu acho que a medicina, ela me trouxe um lado humano muito bom, que eu uso nos meus negócios, que é cuidar de pessoas. No fim, quando você vai construir uma empresa, quando você vai, enfim, começar um negócio, cuidar das pessoas é muito importante, porque ter talentos ao seu lado é a coisa mais transformadora que você vai ter, e para que esses talentos continuem com você, você precisa cuidar deles. E aí, obviamente, o cuidar é diferente aqui na medicina e nas empresas, mas no fim é sobre você ter atenção, você escutar, você entender, você ter empatia. Eu acho que a medicina me ensinou muito isso. Por outro lado, eu acho que a medicina também me tirou um lado humano. Porque para você suportar o sofrimento que é você ver pessoas morrendo quase que semanalmente e você ter toda a pressão, todo o desafio de lidar com aquilo, é mentira dizer que você não precisa abrir mão de um lado humano para você cuidar de você mesmo. Então você vai, eu adorei a palavra que você usou e é exatamente isso, você vai dessensibilizando, você vai naturalizando aquilo que não é normal, mas que é normal, mas que não é comum, vamos dizer assim, você encarar aquilo de frente. E você tem que abrir mão um pouco desse lado, porque senão, se cada paciente você entrar numa espiral de sofrimento, você não sobrevive. Acho que quando a gente olha, e aí isso é estatística, médicos têm taxas de burnout e doença mental muito maior do que a população em média. E eu acho que é um pouco desse o pedágio que a medicina cobra, que é o fato de você estar lidando com essas situações tão delicadas e tão difíceis no dia a dia, isso paga um pedágio para você e também gera uma satisfação enorme do outro lado. Eu tenho amigos que continuaram nesse caminho e que são incrivelmente felizes no que fazem, porque o benefício que a medicina gera é muito maior do que ela consome. Chegou um momento para mim que o benefício não era maior. E aí eu tive que encontrar alguma outra coisa para fazer na minha vida. Bom, agora vamos encerrar. São que horas? Deixa eu ver o horário. São 9h35. Vamos dar, para não atrasar muito a nossa dinâmica, 15 minutos
no máximo de break, então vou contar com a parceria de vocês para exatamente aí daqui a 15 minutos, então 9h50, a gente sobe para as nossas aulas para pegar ainda um restinho. Queria convidar nosso capelão Sandro para realizar essa oração de encerramento. Vou pedir para o Guilherme, que é primo, você pode orar o tempo, a hora que você quiser. Então, ainda é pastor dos pais, então tem um carinho especial aí dentro. Obrigado mais uma vez, Bernardo, por ter topado, aceitado Obrigado por ter esse bate-papo. Queria pedir para vocês ficassem em pé também para a gente orar e encerrar. E se você tem, pega o Bernardo correndo aqui, durante 5 minutos a gente segura. Vamos orar então, gente? Fechar nossos olhos, baixar nossa cabeça. Senhor, obrigado pela forma inspirativa que tivemos nessa manhã, Pai. Como o teu servo falou, Pai, muitos de nós aqui hoje, por exemplo, poderemos não entender algumas coisas que foram ditas por conta da ansiedade, por conta de tantas coisas. Mas eu tenho certeza que sementes foram colocadas no coração. Senhor, que o Senhor abençoe cada jovem aqui, Pai, que daqui a pouco tempo serão profissionais para a glória do teu nome. Que o Senhor, desde já, os use, mas que deixem de lado a ansiedade, tantas coisas que têm atrapalhado, e que, ao ouvir tudo que ouviram aqui, se sintam abraçados, mentoreados e guiados, porque o Senhor usa as nossas experiências como mais velhos, para que os mais jovens possam seguir em frente. Obrigado, Pai, porque todos nós aqui aprendemos. Obrigado pela sabedoria que vem do alto. Obrigado por essa escola e pela vida de cada um. Abençoa o Bernardo, a família. Que o Senhor siga guardando, inspirando, prosperando e sendo bênção onde quer que ele esteja. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.